Louvado seja o nome do Eterno, amém? Daquele que te chamou, daquele que te cuidou para que você estivesse aqui nessa noite, amém? Pode sentar. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo no livro de Marcos, capítulo 5. Aleluia. Marcos, capítulo 5. A palavra do Senhor nos fala sobre uma vida e onde ele morava. Ele morava em Gadara, que estava localizado ali na Decápolis. Na verdade, são 10 cidades, né, ali juntinhas, onde as pessoas dessas 10 cidades experimentavam um governo, um governador, um rei. No nosso caso aqui seria um prefeito ou um governador, ou mesmo um presidente, né? Governando, mas não governando como aquele povo merecia, mas governando de forma terrível, a ponto de causar àquelas pessoas uma ira, uma revolta por tudo que eles estavam vivendo. Vocês já pensaram se nós começássemos a escolher mal aqueles que vão governar amanhã, como nós teríamos os nossos governantes? Já pensou nisso? A palavra do Senhor nos mostra aqui o exemplo de uma pessoa. Marcos 5, verso 1. E chegaram, Jesus estava vindo com seus discípulos, mas acima de uma tempestade. E nessa tempestade, Jesus disse àqueles homens de pequena fé. Por que será que Jesus disse isso naquela tempestade, sabendo do tamanho que eram aquelas ondas, daquelas ondas que tentavam jogar aquele barco, né, lá para o fundo? E Jesus descansava no Pai, mostrando que quando nós estamos no Senhor, a nossa qualidade de vida pode ser outra, amém? Mesmo que haja tempestades. E por que Jesus disse homens de pequena fé? Porque ele disse para eles que eles passariam, né, para o outro lado. E os homens esqueceram. Quantos aqui já esqueceram de promessas do Senhor para a sua vida? Opa! Vamos baixar a mão, porque se nós esquecermos, nós somos de pequena fé. E por que pequena fé? Porque Jesus sabia para onde ele estava indo. Ele sabia que pessoas temiam esse homem. Vamos ler para a gente saber um pouquinho da história desse homem? E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, um homem possesso, endemoniado mesmo, o qual tinha sua morada, não era na casa não, meus amados, era no sepulcro, era no cemitério. Nem ainda com cadeias ninguém podia prender esse homem. Você já pensou que situação para os discípulos que saíram de uma tempestade e agora chega diante de uma situação dessa? Meu Senhor, porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões, cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços. A gente imagina assim que era uma força que ninguém podia conter. Mas olha quem pôde conter. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Tem uma tradução que fala que ele uivava. Devia ser pavoroso, né? Já pensou um homem assim, você passando por alguma estrada, tentando voltar para casa, e de repente alguém uivando, e você saber que aquele homem nem as cadeias que colocava diante dele podia prendê-lo? Já pensou numa situação dessa? Os discípulos estavam lá, mas eles sabiam com quem eles estavam, quem acompanhava eles, quem disse para eles há pouco, homens de pequena fé.
prosseguindo aqui na leitura, ele andava de dia e de noite, se ferindo com pedras também. E quando viu Jesus ao longe, ele correu e ele agrediu Jesus? Não, ele se prostrou diante de Jesus. Eu quero só dar uma pausa por aqui. Muitas vezes, você como servo do Senhor, tem sido agredido por pessoas. Tem sido agredido. E muitas vezes você fala assim, endemoniado. Para fazer um trem desse só pode estar endemoniado. Endemoniado não. Mas irado, revoltoso. Aquela pessoa que acredita que só existe pessoas más. Pessoas que governam de forma ruim. Ah, meu patrão, ele sempre me prometeu tantos % e nunca me entregou esses porcentos aí. E aí foi gerando aquela mágoa, gerando aquela situação. E aquele homem veio desse governo. E imagina você ouvindo tudo isso dessa pessoa que fala dessa forma com você e você achar que ali é demônios. Não, ali é pessoa com a alma que precisa do socorro do Senhor. E você tem esse socorro, sabia? Porque você tem esse Jesus caminhando com você. Foi isso que Jesus quis dizer a nós, né, com esse texto. Encontrando com essa pessoa, Jesus de repente poderia falar assim, não, vamos voltar para casa, vocês já aprenderam a lição por hoje. Eles não tinham aprendido ainda totalmente a lição, porque a lição ainda era o perdão. Porque eles tinham passado por algo, parecia que era da natureza, né? Uma tempestade. Quantos hoje viram a chuva? Que chuva gostosa! Tinha sol, tinha chuva, que delícia! Estava muito bonito. Eu falo que o Senhor, cada dia, Ele nos proporciona algo tão maravilhoso. Acordo nem 5 horas, não são? Às vezes os pássaros estão lá cantando e eu penso assim, meu Deus, que coisa mais linda. E às vezes a gente olha no... Nossa, já, deixa eu dormir mais um pouco, só mais 5 minutos. E tenta dormir mais um pouquinho e só reclamação. Você já pensou, já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que o Senhor cuida até dos pássaros. De todos nós Ele cuida, quando nós permitimos. E Ele foi, Jesus ali ao encontro desse homem. O homem não foi feito para ser morada de demônios. O homem não foi feito para abrigar tristezas, dores, angústias, para viver ouvindo palavras de maldição. Tem pessoas que cresceram sendo amaldiçoadas, pessoas que cresceram ouvindo palavras ruins. E eu não quero nem dizer, porque diziam assim, até uma frase, barrigada desperdiçada. Por que não nasceu tudo morto? Nós não podemos julgar quem fala as coisas, mas nós podemos ensinar hoje pessoas a viverem conforme a palavra do Senhor nos ensinou. Através de quem? Através do nosso amado Jesus. Ele nos deu o Espírito Santo para caminhar conosco. E quando Ele caminha conosco, essas palavras ferinas não podem nos entristecer mais. Sabe por quê? Porque essas palavras que nos vêm, tentam nos derrubar todos os dias, elas na verdade, elas vão servir para que a gente abra os nossos olhos e possa ver que existe alguém ferido ali, alguém precisando de um socorro. Você já parou para pensar nisso? Jesus parou naquele dia porque Ele sabia da importância que tinha o homem para Deus, porque Ele estava aqui por causa dessa importância. Sabia disso? Jesus sabia o tamanho do amor do Pai para com o homem. Isso era tão evidente lá em Gênesis, que o Senhor vinha na viração do dia. Quantos aqui terminam o seu dia de trabalho e pensa assim, nossa, vou voltar para casa, ai, aquele banho, ai, aquela comida, aquele lanche, alguma coisa assim. Adão corria e pensava, ai, o Senhor está chegando, o Senhor veio falar comigo hoje. E sabe como que ficava Adão diante de toda e qualquer
criação, diante das pessoas, dos filhos, né? As pessoas que habitavam aquele lugar, porque a palavra de Deus não fala a nós, mas nós entendemos assim quando o Senhor fez ali o casamento. Sede fecundos, existia, já estava dando o Senhor decreto para que houvesse filhos ali, filhos e filhas. Sabemos que nasceu toda uma geração de Adão e Eva. Então, no momento que o Senhor estava ali para falar com ele, sabe o que acontecia com Adão? O ibope dele ia lá em cima. Todo mundo pensava, olha agora que o Senhor está aqui, nós vamos ver quanto ele quer ouvir de nós, quer ouvir de Adão, quer ver o que aconteceu. E Adão ali era para ser feito essa criatura, esse né, de lá para cá éramos para estar naquele patamar de Adão, lá em cima, esperando, encontrando com o Senhor todos os dias, mas através do sangue do Cordeiro que foi derramado um dia, através desse passeio de Jesus nesse povoado aqui de Gadara, ele estava dizendo, eu vim para um propósito, e eu vim para você que é homem, que não precisa abrigar esse tipo de coisa no seu corpo. E ali aqueles demônios disseram, já veio o Senhor ter conosco, que tenho eu contigo, Jesus Nazareno, disseram aqueles demônios. E Jesus fitou os olhos naquele homem, porque Jesus olhou ali e viu a criação de Deus, o fôlego de Deus que foi colocado naquele homem, e que aquele mal não podia permanecer e nem prevalecer ali, ainda que não existiam cadeias que podiam prender aquele homem. Existia uma palavra do Senhor, uma palavra de amor. A palavra do Senhor diz que o amor cobre multidão de pecados. Você já pensou nisso? Se não fosse o amor de Jesus em passar por aquela tempestade toda e ainda prosseguir até lá, aquele homem não sairia mais daquela vida. Eu imagino que ele já não tinha mais as marcas de um homem no corpo dele, mas ele só tinha marcas, como relata aqui a palavra do Senhor, de feridas. Pensa se em algum momento aquele homem tinha uma mente sã. Não tinha para voltar para a casa dele, tanto que ele habitava no cemitério, nos sepulcros. Mas aquele dia Jesus mostrou que ele tinha algo muito maravilhoso para a vida daquele homem. Você já parou para pensar naquela parte lá onde aquele homem queria entrar no barco e queria ir com Jesus? Aquele que foi liberto dos demônios, aquele que os porcos, né? Todos que abrigaram aqueles demônios naquele dia. Você sabe o significado daquela partida daqueles demônios para aqueles porcos? Estava dizendo que eles não queriam sair daquela região ali. Você sabe por quê? Que eles tinham legalidade para estar naquela região. Mas que legalidade? O que é isso? Eu quero te dizer que aonde há pessoas presas a alguma coisa, e era o caso daquelas pessoas ali, quando souberam que Jesus havia libertado uma alma, as pessoas se revoltaram, os donos daqueles porcos se revoltaram e pediram que saíssem dali daquela região, que eles não queriam Jesus ali, porque eles valorizavam mais a parte financeira que uma alma. Quantas vezes você já parou para pensar o que é algo financeiro e o que é uma alma para você? Você já parou para pensar nisso? Eu ouvi ali agora há pouco algo que me deu tanta alegria, sabe? De ouvir de uma provisão do Senhor na vida de uma das nossas amadas aqui, que ela até está marcando uma reunião que a expressão dela foi boa. Que ela já não está aguentando, ela não consegue consumir tudo que o Senhor tem dado para ela. Você já pensou uma coisa tão boa assim? Saber que o Senhor está suprindo de tal forma que ela quer dividir, quer compartilhar. Ela, na verdade, se ela fosse dona daqueles porcos, ela estava festejando com Jesus, ela estava dizendo: Jesus, não fica aqui somente, não, vem para minha casa, como fez Zaqueu. Não é verdade?
Zaqueu devolveu tudo aquilo que ele roubava das pessoas, que ele tirava. Ele disse: 5 vezes mais eu vou restituir. Olha que coisa maravilhosa. Meus amados, muitas vezes nós não estamos roubando, mas nós estamos tantas vezes retendo aquilo que nós poderíamos passar. Para quê? Para que uma alma fosse salva. Você já parou para pensar nisso? Às vezes uma pessoa só está esperando uma atitude. Eu escutei uma história meio triste de uma pessoa que se aproximava tentando ganhar um alimento, e ela até tapa no rosto ela ganhava. Eu vi isso ontem e escutei que essa pessoa que escutou isso dela teve a oportunidade de falar do amor de Jesus, do perdão de Jesus para essa vida. Sabe o que vai acontecer? Vai produzir vida nessa moça. E essa moça vai ser como esse homem. Esse ódio não vai poder mais abrigar o coração dela. Sabe por quê? Porque Jesus, com a palavra, com o amor, com a palavra de carinho, vai poder abraçar a vida dessa mulher. Pensa nisso, meus amados. A sua vida é para fazer diferença onde você pisar os seus pés. Você que nos ouve, você que está na sua casa, nossos vizinhos aqui da igreja. Muitas vezes nós pensamos assim: essa rua é muito barulhenta, ninguém está nos ouvindo. Quantas vezes eu fui abençoada com um culto que acontecia do lado de lá da minha casa. Às vezes a palavra nem era para alguém que estava lá dentro, como hoje nós temos as redes sociais. De repente nem é para você que chegou aqui essa palavra. Irmã, eu já tenho tantos anos de convertido, você vem falar de gadareno para mim, irmã? Que história que é essa? Eu saí da minha casa para ouvir isso. Você saiu da sua casa para saber que você, como esses discípulos, precisa fazer diferença onde você pisar, amém? No nome de Jesus, saiba que você não foi salvo para ser aquele filhinho do papai que o papai põe lá nas alturas e fica lá intocável, sem ninguém poder dizer nada. Papai te mata, hoje papai manda fogo lá em cima de você, na sua casa. Não, meus amados, é para nós fazermos diferença de outra forma. É para nós abraçarmos aqueles que muitas vezes eles deixam marcas em nós. Você já parou para pensar nisso? É profundo, mas é algo de Deus. A palavra diz que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, não chegou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir só vai parar quando você anunciar o que você já recebeu do Senhor, amém? Em Efésios diz que o Senhor abre, Ele ilumina os olhos do nosso entendimento para que nós possamos falar daquilo tudo que nós já recebemos. Então nós somos indesculpáveis. Pegar no microfone, nossa, começa até a tremer. Você pode até tremer, mas amanhã o Senhor vai dizer para você: eu sou a sua força, eu sou contigo. Ele já está dizendo hoje. Então saiba quantas pessoas a gente vê chegando diante de um altar e falando algo que o Senhor tem feito e que jamais pensou em falar em público. Por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele veio para libertar dessas cadeias. Porque muitas vezes a timidez vem até nós como cadeia. Você já parou para pensar nisso? O Espírito de Deus pode quebrar essas cadeias. Nós somos testemunho que nós vivemos e temos vivido que Ele pode todas as coisas. Muitas vezes estão tentando nos calar, colocando em nós. Eu me sinto muito com aquelas focinheiras. Eu cheguei aqui sem a máscara, eu já havia preparado algumas máscaras para trazer, porque às vezes a gente quer ficar trocando, combinando com a cor da roupa, mas isso aqui parece que é uma focinheira. Parece que está tentando de alguma forma sufocar a gente, abafar a gente. Não é assim que a gente parece que está se sentindo. Quando eu vi aquilo fora do Brasil, eu falava: que coisa brega. E hoje é brega ainda, mas nós precisamos o quê? Clamar para que essa breguice saia do nosso país, saia
saia daqui no nome de Jesus, amém? Quantos aqui já acostumaram com essa situação? Não podemos, meus amados. Sabe, eu olho hoje uma criança de 4 anos, ele falou assim, bravo, não tem nada de corora, ele fala tudo meio enrolado, cororarivas, não sei o que lá, não tem mais isso não, porque eu queria que ele colocasse a máscara, para ele sair um pouco do ambiente fechado, e ele ficou revoltado e não queria colocar de jeito nenhum, e eu cheguei aqui sem a máscara, eu lembrei dele, cheguei na porta, hein, amados, porque não pode entrar para dentro. Nós estamos, se você conseguir se ver aqui onde estão as cadeiras, onde cada irmão está, nós temos ali um aferidor, né, para saber quanto está a nossa temperatura. Eu não sei se é esse nome, pastor Robson, é isso mesmo? Aferidor mesmo. Então nós passamos o álcool nas mãos, nós estamos fazendo tudo isso, mas nós não estamos acreditando que esse é o fim, não. Nós estamos acreditando que isso vai acabar no nome de Jesus. E se esses são os porcos que vão levar toda essa situação com eles, louvado seja o nome do Senhor, porque isso não vai prevalecer no nosso meio, amém? Eu quero que você ainda continue orando para que caia por terra aquilo que ainda precisa cair. Se for as escamas dos olhos, como a palavra do Senhor nos ensina que elas existem, elas precisam cair. Se for esses demônios por causa de situações que as pessoas abrigaram em si, como o ódio, a tristeza, a falta de fé, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento e se revolte com algo que possa estar interferindo na sua fé. O que pode estar impedindo você de receber algo que você necessita? Me diz, não me diz, diga para o Senhor, amém? E que você diga para Ele agora, Senhor, como foi o Senhor até aquele homem. Eu sei que o Senhor é poderoso para chegar naquela situação que me prende hoje, aquela situação que muitas vezes me deixa até como esse homem, irado, nervoso ou nervosa. É assim que situações vêm até nós, mas elas não precisam permanecer, porque Jesus já veio ao nosso encontro, amém? Aleluia. Amado Senhor Jesus, como diz a tua palavra, que o Senhor veio para salvar aquele que estava perdido. E nós, Senhor, estamos perdidos a cada momento que nós nos encontramos em situações que nós agimos com falta de fé. Senhor, em nome de Jesus, desperta em nós um coração de adorador que vai trazer a presença do Senhor para o nosso meio, meu amado papai. No nome de Jesus, o teu Filho santo e glorioso, é que nós queremos caminhar. Nós cremos que o Senhor está no controle dessa situação, dessa pandemia. Não há Senhor como o Senhor. O Senhor livrou no passado, o Senhor continua livrando ainda hoje. Senhor, no passado as pessoas estavam olhando para as finanças, muitos hoje ainda continuam, papai, mas que haja em nós um coração, Senhor, gerado pelo teu Espírito Santo. Um coração, meu Senhor, não de pedra, mas de carne. No nome de Jesus. Assim como aquele homem quis estar contigo e o Senhor disse que era necessário que ele fosse até os seus. Senhor, nos leva de volta até os nossos nessa noite e que nós possamos fazer diferença, meu Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome poderoso do Senhor, meu Rei dos Reis. Eterno, poderoso, maravilhoso, grandioso é o seu nome, meu amado Espírito Santo. Nós sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso o Senhor nos foi entregue naquele dia. E quando o Senhor Jesus entregou o Senhor, meu doce Espírito, foi para que nós fôssemos fortalecidos em cada situação, para que não houvesse em nós mais, Senhor, pequena fé, porque a pequena fé não pode mover nada. Pequena fé, meu Senhor, nada pode tirar de nós. Como diz a tua palavra em Mateus 12:35,
O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Senhor, que haja um bom tesouro em cada coração aqui nessa noite, tanto os que nos ouvem de perto como os que nos ouvem de longe. Senhor, é a tua palavra que foi falada e nós te louvamos por isso no nome de Jesus.